Eu acho que é uma soberba um pouco elevada da nossa parte querer questionar os especialistas num país que é o berço da ciência e que diariamente os especialistas... Faca. Se eu estou vendo que o número de casos, tirando o Reino Unido, que foi quem aplicou a vacinação mais maciça, né? O Reino Unido é um grande exemplo de vacinação no mundo. Nos outros países, o número de casos de coronavírus continua crescendo, apesar dos lockdowns. Na quarta-feira, você disse que era indiscutível que o lockdown tinha funcionado no Reino Unido, apesar de terem sido 3 lockdowns longos. Apesar do grande protesto da população, boa parte da população está aí protestando. Aliás, eu não vejo muito você falar sobre isso, mas tenho visto bastante relatos sobre... Não tem protesto em Londres, não? Tem protestos, mas não é nada de significativo. É mesmo? O lockdown aqui continua, né? É bom a gente esclarecer isso. Começou no dia 6 de janeiro, os resultados são indiscutíveis, é só olhar a curva, a redução dos casos, e quem está dizendo isso não sou eu, é o governo britânico, né? O primeiro-ministro Boris Johnson fez, inclusive, essa manifestação ontem no Palácio de Westminster, na Câmara dos Comuns. É uma posição do governo britânico, do governo conservador, e por isso o lockdown aqui vai continuar ainda por muitas semanas, apesar da aplicação de vacinas em massa no Reino Unido. Outras partes da Europa também aplicaram lockdown para reduzir a taxa de contágio por lá. Por exemplo, Portugal é outro país que teve dificuldades. Há poucas semanas aplicou restrições, os casos caíram e agora o relaxamento volta a acontecer. A França, que é o principal caso de aumento de contágio na Europa hoje, está decretando um novo lockdown nas áreas que são mais contaminadas, né? Então, essa é claro que não é um mecanismo para resolver a pandemia, mas é um mecanismo que ajuda a desafogar os hospitais, e isso é um ponto pacífico aqui na Europa. Não é ponto pacífico, não. Você me desculpa, Ulisses, mas não é ponto pacífico. Entre os governantes, sim, com certeza. Não, mas sabe o que acontece? É que a gente, como jornalista, a gente não simplesmente aceita as palavras dos governantes e diz que são indiscutíveis. É uma coisa que está sendo, sim, bastante discutida. A gente falou recentemente sobre um estudo que a Nature publicou, inclusive olhando os números da Europa, que mostrou que 98% dos países que adotaram lockdown não tiveram nenhuma, na verdade, fica em casa, né, a política do fica em casa, para ser preciso, não tiveram nenhum efeito positivo. Então isso é o contrário de indiscutível, tá? É bastante discutível. Aliás, Ulisses, eu acho que você deve saber o que a falácia do que é você dizer que uma coisa só porque ela aconteceu depois, ela é consequência dessa coisa. Países que não adotaram lockdown também tiveram queda significativa. Eu dei o exemplo aqui dos Estados Unidos, que mesmo sem lockdown e mesmo levantando medidas restritivas, tiveram uma queda maior do que o Reino Unido, maior do que Portugal, especificamente, maior. Os Estados Unidos estão vacinando 2,5 milhões de pessoas por dia, ótimo, né? Então é bem diferente a situação. Então, existe uma combinação entre lockdown e vacina. Faca. Faz uma conta comigo, vamos lá, rapidinho. Se um país adotou vacinação e lockdown e teve um número de casos, e o outro país adotou vacinação sem lockdown e também teve número de casos, e um terceiro país não adotou o lockdown e não teve vacinação e ainda assim teve número de casos, qual será que é a razão? É uma situação totalmente distinta à da que está sendo vivida aqui na Europa. Então, eu acho que é uma soberba um pouco elevada da nossa parte querer questionar os especialistas num país que é o berço da ciência e que a gente diariamente é pago para questionar. Faca. É claro que a gente vive aí no Brasil um momento, né, de complexo de vira-lata ao reverso, em que o Brasil tem soluções em que o resto do mundo não tem, né, como tratamento precoce, questionar o lockdown e o fechamento do comércio, por aí vai. Mas os exemplos que a gente tem aqui na Europa são diferentes e é só isso que eu estou colocando aqui diariamente na Jovem Pan. Eu não estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, e o complexo de vira-lata é quando você acha que o Brasil não pode adotar soluções diferentes dos outros países. Faca. É quando você acha que o Brasil não pode ter um tratamento Essa precoce. É a questão. As que adotou não deu certo. As que foram adotadas até agora não deram certo. O Brasil só não vê que tem quase 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. Não adotou. O Brasil não fez tratamento precoce. Os países que fizeram tratamento precoce tiveram um bom resultado. Aliás, existe uma meta-análise sobre... Qual outro país, eu gostaria que você me falasse, qual outro país está recomendando tratamento precoce, cloroquina, onde isso está sendo distribuído? O Reino Unido. O Reino Unido publicou ontem uma meta-análise. Aqui no Reino Unido eu não vejo ninguém falar sobre isso. É que você tem que parar de ler a mídia de esquerda só do Reino Unido, Ulisses. Faca.
O British Review of Ivermectin, um board que foi feito, fez uma meta-análise no Reino Unido sobre ivermectina e publicou uma meta-análise comprovando a eficácia da ivermectina. Sabe que são grandes cientistas e especialistas, e aí talvez, como você gosta da palavra de especialistas, talvez isso seja inquestionável. Faca.